Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão daqui da nossa igreja. Antes de tudo, vamos agradecer a Deus pelo dia com uma oração. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia de hoje, por estarmos aqui agora para podermos ouvir a Tua Palavra, que o Senhor use essa tecnologia como uma ferramenta para que possamos levar a Tua Palavra às outras pessoas. Senhor, esteja conosco no dia de hoje e que o Senhor abra nossas mentes para que possamos entender a Tua Palavra. Nada conforme o que nós queremos, mas o que o Senhor quer mostrar a nós. Seja com as músicas ou seja com a Palavra mais tarde, fale conosco, Senhor, e receba também nossos louvores a Ti. Estamos muito felizes de podermos estar completando mais um dia na Tua presença. Nos guarde e nos livre de todo mal. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Iremos cantar 2 músicas e na sequência já iremos dar a palavra para o Elias. Se estiver vendo isso sozinho, talvez você sinta que você não deve cantar junto ou que não faz muito sentido, mas saiba que faz sim e que Deus se agrada de nossos louvores. Iremos louvar todos ao mesmo tempo. Embora estejamos em locais diferentes, estaremos ao mesmo tempo louvando a Deus e Ele com certeza se agradará disso. Portanto, use sua voz e cante estas músicas, porque são músicas conhecidas e tenho certeza que Deus se agradará. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé.
ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Desejo uma maravilhosa noite para todos. Que Deus esteja abençoando a todos quanto estão me ouvindo nessa noite. Apesar de todas as mães merecerem, né, todo o respeito todos os dias na vida, né, todo o respeito e todo o carinho, hoje é comemorado por todos o Dia das Mães.
Eu quero aproveitar neste momento para mandar um grande abraço para minha querida mãezinha, Maria Ribeiro de Oliveira, que está lá em Água Doce do Norte, e também para minha, posso dizer assim, segunda mãe, né? Minha sogra, Leia Maria da Costa Souza. E eu, aproveitando esse dia, que é o Dia das Mães, eu gostaria de usar como tema para a nossa pequena meditação nessa noite, maior que o amor de mãe. Você poderia perguntar, será que existe algo maior do que o amor de mãe? Eu quero te dizer que durante esse pequeno tempo que nós iremos refletir na palavra de Deus, você vai descobrir. Então, escute até o final. Nós vamos usar como um texto da palavra de Deus para a nossa meditação, Isaías 49, versículo 15, que diz o seguinte: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não que se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Voltando ao Dia das Mães, eu gostaria de mandar o meu abraço, meus parabéns a todas as mães do mundo. As mães, aquelas que puderam acompanhar o crescimento do seu filho desde a gestação, desde a gravidez, puderam tratar com muito amor, com muito carinho, muita alegria os seus filhos. E, como recompensa, no futuro, recebe a contribuição de ver filhos criados na presença do Senhor, filhos trazendo alegria para os pais, para os amigos, para a sociedade. Enfim, eu quero parabenizar a todas as mães. Aquelas mães também que não puderam carregar um filho na barriga, que não passou pela gravidez, mas conquistaram muitos filhos adotivos. Existem mães, a gente vê através da mídia, muitas mães que tiveram uma quantidade imensa de filhos, mães que até teve 150 filhos sem ter um gerado. Contudo, são pessoas que com amor trataram os filhos, trataram esses jovens para que representassem uma alegria, uma singeleza para a sociedade, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo alegria para todos. Enfim, todas essas mães são dignas dos nossos sinceros parabéns. Porque, na verdade, por que eu digo isso? Porque, infelizmente, há mães que não têm o privilégio, não teriam o privilégio, ao meu ver, de ser chamado mães. Porque mãe é aquela que reconhece o que está escrito em Salmo 127, versículo 3, que diz: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então, mãe é aquela que reconhece que um filho foi dado por Deus, mas é herança de Deus. Então, por isso, ela cuida. Aquelas pessoas que recebem uma herança têm todo carinho por ela. Tem pessoas que chegam a dizer que por preço nenhum podem vender aquilo que adquiriu, pois é herança. E assim, aqui nós encontramos o salmista dizendo, o salmista Salomão, dizendo: herança do Senhor são os filhos. Então a mãe que reconhece que é a herança do Senhor, ela cuida com todo carinho, dá o melhor para o filho, deseja o melhor para o filho, para que esse filho no futuro se torne uma pessoa que traz alegria para a mãe. Mas, lamentavelmente, nós vemos algumas mães que, infelizmente, desde a gravidez já amaldiçoam seus filhos. Mães que não desejam de forma nenhuma ter aquele filho, apesar de ter concebido, muitas vezes deixa-se levar pelos desejos da vida, pelos vícios, pelas drogas. E são mães que, num futuro bem próximo, às vezes com a criança com 5 anos, 3 anos, 2 anos ou até menos, abandonam os filhos. Mães que abandonam os filhos em casa para ir para as farras da vida. Mães que abandonam os filhos tão novinhos para ir para os carnavais, para ficar em frente a uns bares curtindo a vida. Mães que têm coragem de lançar os seus filhos no rio, matando os filhos. Mães que têm coragem de colocar o filho numa sacola e jogar no cesto de lixo. Nós vemos tudo isso. Infelizmente, é uma realidade que nós vivemos, nós participamos e ouvimos, coisas ou atos
tristes como esse. Mãe que tem coragem de colocar o filho de castigo, o filho de 2 anos de idade, e dormir tranquilamente. E quando ela acorda, o filho já foi, já partiu para a eternidade. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus já tem demonstrado a sua ira e vai demonstrar mais a sua ira sobre os filhos da desobediência. Deus não se agrada de atitudes como essa. Agrada daquelas que andam na presença do Senhor e buscam o Senhor e criam os seus filhos para a honra e glória do Senhor. Mas eu quero trazer para você uma boa notícia. Qual é a notícia que eu tenho? Aquilo que eu falei no início. Existe algo maior do que o amor de mãe. Repetindo o texto, Isaías 49, versículo 15, Isaías pergunta, Deus, através do profeta, faz a pergunta: por acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Do filho do seu ventre? Parece que há uma parada aí para logo em seguida Deus falar mais algo. Ainda que essa se esquecesse. Acabei de dizer aqui que há algo ou casos em que mães abandonam os filhos. Então, por isso, a resposta sim, pode acontecer. Mas Deus fala, ainda que esta a abandone, eu jamais me esquecerei de ti. Essas palavras foram direcionadas a Israel, ao povo de Deus. Mas serve também para você, nessa noite que está me ouvindo. Deus te ama. E Ele quer demonstrar todo o seu amor a você. Ele organizou o meio pelo qual pudesse fazer isso. Você precisa saber que Deus conhece a sua limitação. Ele sabe a sua tendência de participar das coisas deste mundo, dos pecados do mundo. Às vezes você pensa que não existe mais recurso, não há meio mais para você, não tem como você consertar a sua vida. Mudar as atitudes, mas está fraco. E é exatamente por isso que eu quero te dizer que você é dependente de Deus. É tão dependente dele que sem o seu auxílio você não consegue nem sequer se aproximar de Deus. Ao falar com o doutor Nicodemos, o Senhor Jesus disse lá em João 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo. Eu quero te dizer uma coisa, porque Deus amou você. E este amor de Deus é tão perfeito, é tão grande. Este amor é imensurável. E nós vemos que o autor sacro, eu não me lembro exatamente quem é, mas parece que é Luís Soares, escrevendo um cântico direcionado mais a crianças, ele diz: mais vasto que o mundo, ainda mais alto que o céu, mais fundo que os mares é o amor de meu Deus. Eu sou tão fraquinho, tenho, porém, no Senhor santa alegria e prazer todo dia no seu amor. Tal é o amor de Deus. E Jesus fala com Nicodemos aqui, porque Deus amou o mundo de tal. Esse tal que Jesus refere-se é um amor incompreensível, que não pode ser totalmente compreendido. É um amor imensurável, um amor que não temos como medir. É um amor ilimitado, que excede a nossa limitação. Este é o amor de Deus. De tal maneira que esse deu, é graça pura, é favor puro de Deus. Não cobra nada de você e não cobra nada de ninguém por este amor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele orienta que nós devemos ser como Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não teve por usurpação, não teve por orgulho ser igual a Deus, mas, tomando forma humana, aniquilou-se a si mesmo, entregou a sua vida por nós. Tomando forma humana e em forma humana, humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus, o Pai, o exaltou soberanamente, lhe deu o nome para que todos dobrem o joelho diante dele, para a honra e glória de Deus Pai. Para que o nome de Jesus Cristo seja dobrado todos os joelhos a ele. Este é o tamanho do amor de Deus. Graça pura, que deu o seu Filho único,
para que todo aquele que nele crê, conforme eu disse, não vá para o inferno, mas viva no céu eternamente. Uma das últimas mensagens que eu preguei na minha igreja, eu usei o tema: o pecado não leva ninguém para o inferno. Eu te pergunto, você sabia disso? Como assim? Você poderia perguntar. Eu posso pecar a vida toda, ter cometido os mais bárbaros crimes e não ir para o inferno? Quer dizer, mesmo assim eu posso ir para o céu? Eu quero te afirmar que sim. Vamos ver o que o apóstolo, que está escrito no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30 ao 31. Atos 17, 30 ao 31. Diz o seguinte: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A sua dívida foi paga por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós vemos aqui, não levou em conta os tempos de ignorância. Deus não leva em conta os tempos que você não conhecia. Essa ignorância não quer dizer homem bruto, pessoas brutas, mas pessoas que não tinham conhecimento. E Deus não leva em conta esse tempo de ignorância, mas Ele quer que todos se arrependam. Romanos 3, versículo 23, o apóstolo Paulo diz aos romanos o seguinte: porque todos pecaram, todos, inclui eu, inclui você, e separados, destituídos, afastados, estão da glória de Deus. E no mesmo livro, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele fala da recompensa do pecado. O salário do pecado é a morte. O ordenado que o pecado recebe, você como pecador recebe, é a morte eterna. Porém, o dom, ou a dádiva graciosa de Cristo é a vida eterna. O dom gracioso de Cristo é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas numa linguagem mais simples, para justificar este tema que eu usei, que é o seguinte: o pecado não leva ninguém para o inferno, ouvi uma ilustração, eu não posso citar de quem, porque há bastante tempo que eu ouvi, né? Não me lembro então qual é o autor. Ele diz o seguinte: na época do faroeste, um homem cometeu um crime bárbaro, um crime terrível, e o governador então condenou-o à morte por aquele crime que ele cometeu. Só que por ele ser uma pessoa muito querida na sociedade, muitas pessoas se manifestaram a favor dele para que ele não morresse, imploraram, fizeram a carreata e chegaram diante do governador e pediram para que o governador revesse aquela situação e libertasse o homem daquela sentença que já estava destinada para ele. O governador então responde para todos: aguardem, até amanhã darei então a resposta a vocês. Nessa noite então o governador pensou: o que eu irei fazer, né? Uma vez que o governador, ao seu pensamento, aquele homem era merecedor de morte. Ele se vestiu de um pastor e foi lá visitar aquele homem que estava preso, condenado para morrer no dia seguinte. Então ele chegou lá vestido, né, como um pastor, com a Bíblia debaixo do braço. Ele conversa com o delegado que o conhecia e o reconheceu perfeitamente. Conversou um tempo. Dentro da Bíblia havia um envelope. E ele disse que iria conversar com aquele homem. Quando ele chega perto onde o homem estava preso, chama o homem pelo nome. E o homem de lá grita: eu não quero ouvir nada, não quero saber de nada. Mas aqui dentro desta Bíblia tem algo importante para você. Eu não quero saber, some daqui, vai embora com essa Bíblia. Foi a resposta do homem para o governador, não sabendo quem se trata. Você sabe quem está aqui e quem está querendo falar com você? Não sei, nem me interessa. Agora, com bastante calma, pela terceira vez, o governador convida: chega aqui pertinho de mim, venha conversar comigo, eu quero te falar algo importante para você. Aquele homem, então, vem para próximo à grade. O governador, pensando que ele havia resolvido ouvi-lo,
que ele fez? Cuspiu no rosto do governador. O governador abaixou a cabeça e saiu dali. No momento em que ele saiu dali com a Bíblia debaixo do braço, sem ter aberto a Bíblia, então o delegado grita para aquele homem: você está louco, rapaz? Você perdeu o juízo? Você sabe quem é esse homem? O que ele veio fazer aqui? Não faço a mínima ideia, pois deveria fazer. Este homem é o governador, ele trouxe o seu alvará de soltura e você desprezou. Aquele homem então deitou-os ali no chão, desesperado e chorando muito, e muitas lágrimas, até a tarde, na hora que ele seria então executado. Infelizmente, foi para lá. Ele então pede, ou melhor, é dado a ele a oportunidade de dar as suas últimas palavras antes de ser executado. Ele então grita a todos: gostaria que todos me ouvissem nesta hora as minhas últimas palavras. E quando então todos estavam atentos, ele disse: eu quero deixar claro para todos vocês que eu não vou morrer pelos crimes ou pelo crime que eu cometi. Eu vou morrer sim, mas é porque eu rejeitei o perdão que me foi oferecido. Eu quero aproveitar nessa noite para te dizer isso também. É assim que Deus age. Ele oferece o perdão para você em Cristo Jesus, independente do que você fez na sua vida até agora. Você quer mudar de vida, ter segurança de vida eterna? É só aceitar Jesus como quem pagou o preço por você. Um alto preço foi pago pelos seus pecados, pelas suas culpas. Jesus pagou o preço. Você não precisa de pagar mais nada. É só descansar nele, deixar que ele rasgue a sua duplicata de dívida, que é o salário do pecado, que é a morte. E viva com Cristo eternamente. Aceite Jesus como seu Salvador. Não deixe que este perdão oferecido por Deus vá de volta, mas que você possa aceitá-lo como seu Salvador e Senhor e ter a segurança de vida eterna, porque este ou esta é a promessa de Jesus, que vai te dar vida e vida com abundância. Que você aceite Jesus como seu Salvador e Senhor e desfrute dessa alegria que vai reinar para todo sempre. Que Deus abençoe. Amém.